Agora tem jornalista que fala, como é que pode o Corinthians, o estádio do Corinthians foi dado pelo Lula? Mas que dado pelo Lula é o caralho, porque a gente deve 706 milhões do estádio. Aí vem jornalista cuzão falar isso, mas ninguém rebate. O Corinthians não rebate, presidente não rebate, ninguém rebate. Aí vem o trouxa igual eu e rebato isso. Por quê? Aí tem uma história nessa parada, porque muita gente usa disso para ter like, e que tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que aí não é democrático. Você não perguntou de democracia, mas qual é a democracia se o Atlético Mineiro deve mais de 1 bilhão e contratou o Gustavo Scarpa, contratou o Hulk, contratou o Paulinho, contratou um monte de gente. Ninguém fala nada. O Santos contratou também 8 treinadores, ninguém fala nada. E isso, do busto, né? Isso eu acho uma coisa tão fodida, porque todas as vezes que os haters, que aquele japonês falou para nós, ele falou, Neto, o seu sucesso são os haters. Não é a sua mulher. O sucesso é através do ódio, né? É através do ódio. Eu não tenho ódio. Eu tenho desprezo, que é um sentimento pior que o ódio. Porque o meu desprezo para determinadas pessoas, para determinados ex-jogadores, para determinados dirigentes, ex-dirigentes, é o meu desprezo. Eu não tenho ódio de ninguém. No meu coração, ele não pulsa ódio. Não pulsa, porque eu uso a fé. Eu não gosto de falar de fé. Cada um tem a sua, e aqueles que não tenham, tá tudo bem. No meu coração não existe ódio, existe compaixão. Pô, cara, eu sou muito foda. Porque um cara que chegou aonde eu cheguei, que está há 23 anos na Band, que tem um contrato renovado até 2028, que eu sou o único da emissora, eu nunca fui mandado embora de nenhum trabalho. Eu sou ídolo do Corinthians e do Guarani. Sem estudar, sem conseguir estudar direito. Não, você é o único ex-jogador apresentador. Não, vamos lá. Pergunta pro Cascão, quantos anos o Cascão me ajuda a não errar o português? Não errar a concordância. Quantas vezes eu errei a concordância, eu errei o vocabulário, eu tive dificuldade de falar determinadas coisas de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais longa, e eu derrapei. Quem me ajudou? O Cascão. Então o amor que eu tenho pelo Cascão é um amor eterno, infinito, de gratidão. O amor que eu tenho pelo Herói é de gratidão. O amor que eu tenho por você é de gratidão. Mas aqueles que me olham de uma maneira diferente, vai se fuder. Vamos imaginar qual foi a sua melhor temporada no Corinthians de gols, mano? Média de gols. 91, né? Acho que 91. 91 você arrebentou. Eu tô em 91, velho. Que isso, cara, mano? Boa. Ó, Galo no Mineirão, por isso. Tô em 91. Aproveita, tô viu? em 91. Porque depois quando a gente separa, a gente fala, puta, podia ter feito mais coisa na parada. Tô em 91. Você fez tudo aquilo que você queria? Tô em 91. Ó, eu quero saber se você... Eu quero saber se você quer que você ponha no ranking aqui. Teve saudade, assim? Ai, saudade. 91, velho. Eu tô em 91, eu tô no mix de 90 vai lá, 91. vai rápido. Ó, São Paulo no Morumbi, Golaço. Flamengo no Maracanã, Golaço. Náutico no Pacaembu, Golaço. Cruzeiro no Pacaembu, Golaço. ou Galo no Mineirão, Golaço. no canto do goleiro. Escolhe um aí. O gol mais bonito? Eu conto o Flamengo no Maracanã. Na verdade, o gol mais importante foi contra o Bahia, de falta. É que foi no canto do Chico ali. Não. Conta a história desse gol, porque você bateu mais, 300 faltas na gaveta. O mais importante foi do Bahia, de falta, na minha vida. O gol mais bonito é o de falta contra o Flamengo. Que é um gol que os caras são tão cuzão, os cariocas são tão babaca, a imprensa tão bairrista, uns caras tão nojento, esses caras aí, eu não tenho medo de falar isso, viu? Que qualquer outro jogador tinha uma placa. Ninguém fez um gol no Maracanã de 43 metros como eu fiz. Ninguém. Canhoto do lado direito. Do outro lado. Canhoto do lado direito. No gol, que era bom goleiro, não era qualquer goleiro no gol também. Quem é bom goleiro? Bom goleiro, você que não jogou bola, que é burro pra caralho, não gostou a bola. Frangueiro? Puta que pariu, mão de pau do caralho, mão de maionese, pô, ruim pra caralho. Se fosse bom, tava no Corinthians. É verdade. E gol olímpico, foi o do União São João ou foi o do Flamengo no Pacaembu? O mais bonito? É, o gol olímpico. Você quer saber mesmo, o mais bonito? Dos dois olímpicos. Jogando do Corinthians? Ou não? Ou qual? Não, tem o pelo São Paulo na Libertadores. Mas o gol mais bonito que eu fiz olímpico foi contra o Colo-Colo jogando pelo São Paulo. Que é o único gol olímpico da história do São Paulo na Libertadores.
Mas do Corinthians, o gol mais... E também fez o gol olímpico contra o Internacional, em cima do Gilmar, mas que o árbitro deu pro Edmar, mas foi o gol olímpico meu. A verdade, para mim, o mais bonito é do União São João. Você sobe lá em cima no alambrado. Né? Não, eu tô falando do Depois gol. Sim, você faz o gol e vai... Não, você faz o gol e sobe tudo lá. Bem, eu sempre subi no alambrado. Mas é difícil fazer aquele gol. Porque estava muito quente, eu tinha que fazer uma curva incrível da bola. E uma outra coisa não ligada ao Corinthians, que o Rogério Micheletti mandou uma mensagem, pergunta pro Rogério Micheletti, um abração pra você. Esse entende também de ex-mulher, hein? Esse é craque. Esse é craque. É o craque Micheletti. O Micheletti, ele ia muito no motel. Né? Você sabe essa história? Ele ia no motel porque ele gostava da macarronada do motel. Você acredita? Ele levava a ex-mulher dele, era mulher mesmo, tá? Era a primeira mulher dele. E eu falei, mas e aí, Micheletti? Não, é porque lá tem uma macarronada. Porra, legal. Micheletti. Não, a chegada sua moça bonita com o Castor, meu. Porque eu vi o seriado do Castor, tem Como é que foi esse rolê aí, meu? Eu fui emprestado, ganhei uma grana violenta, comprei um Escort XR3, morava no Hotel Intercontinental. Foi uma experiência monstruosa. Jogar no Bangu. Não tenho entendimento do jogo do bicho, né? Da contravenção, daquilo que acontecia. Eu tinha só 19 anos, mas eu adorei, cara. Cara, foi assim uma experiência única, uma experiência... Cara, eu saía na Dutra, cara, aquele Escort conversível, turbinado. E você era solteiro também ainda, né? Eu namorava a Ana. Mas perante a Deus você era solteiro. Casado. E você era do time do Castor, ninguém mexia com você. Não, aí quando a gente ganhava 15%, eu ganhei uma mala de dinheiro, mas de dinheiro, uma mala. Dinheiro mesmo. vivo. Eu falei, porque a gente não podia falar Castor de Andrade, tinha que falar Doutor Castor de Andrade. Eu falei, doutor, como é que eu vou com dinheiro desse no hotel? Ele falou, filho, ninguém mexe com você. Eu falei, tá bom, doutor, tá tudo bem. Eu ganhei um dinheiro, mas enfiei tudo no cu, perdi tudo. Só falar que só para vocês saberem, vocês são estudar, mas vocês são uns puta de uns cabaços. O Bruno Catalão fala aqui, o Alambrado precisa contratar o Neto. Porra, a banana tá comendo macaco. Quem? Pô, o Bruno Catalão é o nome do rapaz. Precisa contratar eu? Fica difícil. Difícil. Na verdade, eu já trabalho na Band, faço apito final, faço os donos da bola, faço a Rádio Craque Neto, eu faço bastante evento, eu não tenho tempo. Não tem mesmo. Não tenho tempo. Eu sei bem. A questão não é trabalhar, não é nem dinheiro. E o Ronaldão Estirbolo, Neto, você em 91 você fez meu finado pai chorar quando Ronaldo Estirbolo. Ô, Ronaldo, um abração pra você, 91. Quando fez os 2 gols contra o Grêmio no Pacaembu. A gente poderia ter quase ganhado o bicampeonato. Eu achei teu melhor ano no Corinthians, 91. Foi acho que 88, 89, 90, 91, 92, 93 foram um ano maravilhoso que eu tive. Mas 91... Tem sua fotinho lá na pontinha lá. Aquele 89, Corinthians 89. 4, Flamengo 2, Copa do Brasil. Se a gente passa, meu irmão, acho que a gente poderia ter ganhado o bicampeonato. E a gente, no último jogo que foi contra o Náutico 1 a 0, que eu fiz falta, o gol, não foi de falta. Foi de voleio. Verdade. O gol de falta foi em 90. E aí... Seu hiperfoco falhou dessa vez. Ele fez o gol de falta contra o Náutico. E aí, a verdade, eu sempre fiz gol contra o Náutico. Não sei se eu sou um dos caras que mais fez gols no Náutico. Porque aquele ano classificaram só 4 em 91. E acho que a gente ficou em sexto. Ficou em quinto ou sexto. Se a gente vai por quadrangular, o Corinthians ia ser bicampeão brasileiro. Porque aquele ano de 91 lá foi Bragantino, a final foi Bragantino e São Paulo, os outros dois acho que foi Fluminense e Grêmio. E Grêmio, pode ser isso mesmo. São Paulo e Grêmio na semifinal, Bragantino e Fluminense a outra. Cara, isso poderia ser mesmo. Acho que o Fluminense entrou no nosso lugar, velho. Se eu não estiver errado. Foi em quarto lugar, pegou o Bragantino, que era primeiro, e depois os outros times se enfrentaram. Fala um pouco de bola e de história, cara, porque todo mundo pergunta pra você sobre jogador, contratação. E a sua chegada, pra rapaziada aqui mais nova, que não acompanhou o Craque Neto, que não viu você jogar, a sua vinda pro Corinthians... Né? Não, mas é legal contar a história. Não é legal contar a história. Rapaziada que não viu, a sua vinda pro Corinthians, você veio do Palmeiras numa troca com o Ribamar. Não, foi Ribamar e Dida. Ribamar e Corinthians, Ribamar e Dida pro Palmeiras. Dida jogava muito aí lateral esquerda. E você... O Ribamar também era muito bom jogador, cara. Veio do esporte. No esporte, ele fez um campeonato incrível pelo esporte, quando o Leão era o treinador em 87. Mas o Denis também era bom lateral. Não, a verdade...
Assim, as pessoas rotulam muito. Quando você falou do Guinei aí, o Guinei nunca foi pressionado em 90. Foi na Libertadores. Foi depois do lance do que ele não errou. Quem errou foi o Ronaldo, irmão. Frangueiro. Pega o lance. Que o Guinei escorrega e o Ronaldo Por que o Ronaldo saiu lá? Se o Ronaldo fica no gol, o Batistuta não faz o gol. Mas tá tudo bem. Só que é o seguinte, o Guinei, com 19 anos, ele veio do São Bento, ele Tupanzinho, 19 anos ele foi titular, ele foi um puta zagueiro. Só que a imagem daquele jogo contra o Boca, que tinha 80 mil pessoas, e que eu perdi de 2 a 3 gols, que tava uma chuva incrível, mais de 80 mil pessoas, né? Aí ficou essa imagem do Guinei. É uma imagem mentirosa, desastrosa por parte da imprensa, desastrosa por parte da torcida do Corinthians, não reconheceu um menino que veio do São Bento com 19 anos, junto com o Tupanzinho, que ninguém sabia quem era eles, e eles foram importantíssimos, foram campeões brasileiros, e o Tupanzinho fez o gol do título ainda, irmão. Sim. Aquela época era tão diferente da de hoje, que o primeiro jogo na Bomboneira, 3-1 pro Boca, você não joga. Não, eu não joguei. Você lembra por quê? Eu lembro porque eu fui expulso no jogo anterior, que foi, acho que, foi 4-2, eu acho que eu... Contra o time uruguaio? Não, foi um time uruguaio, foi 4-2 e eu acho que eu fui expulso nesse jogo. Ou tomei o terceiro amarelo e aí eu não pude jogar contra o Boca. Lá. Ah, eu achei que tinha sido por causa de convocação para a seleção brasileira. Não foi? Não. Mas enfim, eu acho que foi o terceiro amarelo. E nesse jogo eu joguei pra caralho. O Paulo Sérgio acho que fez 2 gols nesse jogo. Contra o time uruguai, que foi no Morumbi. Eu acho que eu tomei o terceiro, não joguei contra o Boca lá, tava 1-0 pro Corinthians, gol do Giba, falecido Giba de pênalti. O Boca faz 1-0, o Batistuta pênalti e o Giba empata. Não foi 1-0 pro Corinthians, não? O Boca faz 1-0 e o Giba empata. Aí o Giba empata de pênalti, depois nós perdemos de 3-1 e depois veio jogar aqui pra gente tentar e não conseguimos. O que eu falei pra você do Palmeiras é quando você tava no Palmeiras, era 89, você nasceu em 66, você tinha 20... Nacional 22, ou Bela Vista, algum desses dois times. Ou 22 ou 23 anos, depende da época do ano ali. E você com 23 anos jogando no Palmeiras, vem a proposta para trocar para ir pro Corinthians. Não veio proposta. Mas você lembra como é que foi, como é que foi a movimentação e quando chegou para você a notícia ali? Não veio proposta. Na verdade, o Leão e também o Nicola, o cara, acho que já morreu esse homem, Nicola Rattiop. E o Márcio Papa também já morreu? Eu acho que o Márcio Papa faleceu. Os dois acho que morreram. É. Mas assim... Eles já tinham negociado. Eles me chamaram na sala e falaram: a gente já trocou você pelo Ribamar. Nem falaram do Denis também, nem do Dida. E que você tem que ir lá para o Parque São Jorge, aceitar o contrato, tudo. E na época eu não quis. Porque eu já tinha saído do Guarani. Foi vendido por 1 milhão na época, era um dinheiraço. Tanto é que o Careca Bianchese, né, veio também pro Palmeiras através disso, sabe? E aí eles fizeram essa negociação, aí não teve como. E aí eu tive a felicidade de... Na verdade eu cheguei com muito medo, né? Porque você é menino, tá no Guarani, ídolo do Guarani, jovem, promessa, tudo. Aí você vem pro Palmeiras, que você quer dar certo no clube grande. E aí em menos de 6, 7 meses você... é mandado embora, então você imagina a minha cabeça para chegar no Corinthians, né? Pô, time de massa, tudo, né? Eu tive muito medo em relação a isso, foi muito doloroso para mim. Fiquei com muito medo, assim, de não dar certo e depois não ter uma carreira... E aí, só que tudo na vida tem a sua visão, a sua força, né? A verdade, eu nem fui muito bem recebido pelos jogadores do Corinthians. Eles não pensa que Ronaldo, Márcio, Wilson Mano, os caras me trataram bem, não. Porque não trataram, não. O Márcio admitiu que chegou. Não trataram. Não, ninguém falou nada comigo, não, irmão. Isso aí é conversa mole. É mole? Ninguém falou porra nenhuma comigo, não, cara. Até porque eu nunca deixei isso. Até porque eu não fiz porra nenhuma. Agora, a única pessoa que quando eu cheguei, tava o Dualib, eu e o Denis. O único cara que veio me cumprimentar e me dar um abraço foi o Mauro, que é meu amigo até hoje, que por sinal é o melhor amigo que eu tenho. No futebol é o Mauro. Ninguém é mais importante para mim que o Mauro no futebol. E aí o Mauro veio, me deu um abraço, até porque a gente estava junto também no Palmeiras e ele veio pro Corinthians. Só que aí, cara, assim, foi muito difícil para mim, assim. Primeiro porque eu não tinha empresário. Segundo porque... eu nunca pedi para pai, para mãe, para irmão tomar conta das minhas coisas. Antigamente não tinha empresa, não era comum, né? Não, mas assim, eu nunca tive isso.
Eu nunca tive um advogado tão legal, que é meu amigo, herói, meu grande amigo, mas é meu advogado. Por exemplo, se eu tenho um herói, mas eles querem me mandar embora. Tá certo isso? E o contrato? Como é que é? Eu nem lembro o que aconteceu. Tanto é que quando eu cheguei na casa do senhor Vicente Mateus, o Denis, meu grande amigo Denis de Indaiatuba, que ele é tio do Facincani. Eu sempre fui muito amigo da família do Denis, do pai do Facincani, de todo mundo. Aí, quando eu cheguei na casa do senhor Vicente Mateus, o Denis foi primeiro, né? Porque ele conhecia lá Tatuapé, eu não conhecia. Aí eu cheguei para fazer o meu contrato. O Denis demorou muito, eu fiquei sentado lá, falei, caralho, o que esse cara tá fazendo, né? Aí o senhor Vicente Mateus veio fazer o contrato comigo. Falei, olha, fala uma coisa pro senhor. Eu não quero nada mais, não quero um centavo a mais do que eu ganho no Palmeiras. Eu quero o contrato igual. Mas se eu começar a fazer gols, se eu começar a ir bem, eu vou na sala do senhor. E nessa época, o telefone era um meio muito legal de você ganhar dinheiro. As pessoas investiam em telefone. Então, pra você ter uma ideia, eu tinha umas 30 linhas de telefone. Quando eu comecei a ganhar bem, eu comprava as linhas de telefone e alugava, comprava as linhas de telefone e alugava, comprava. Isso tudo do Mateus. Né? E aí depois aí eu renovei o contrato para. Mas aí, quando eu tive entendimento que eu já tinha uma visão, eu estreiei contra o Sampaio Correia, foi 1-0, bati escanteio, gol do Fabinho. Aí fui começando a fazer gol, começando a conhecer as pessoas lá dentro. As pessoas foram me conhecendo com os olhos, não os olhos que às vezes as pessoas que estão no alambrado vê do jeito que eles querem. Mas quando as pessoas me conheceram do meu jeito mesmo, da pessoa que eu sou, do cara legal que eu sou, do cara companheiro que eu sou, do cara altruísta que eu sou, as pessoas começaram a fazer amizade comigo. Entendeu? Então eu fiz amizade com o Fabinho, com o Ronaldo, que é padrinho da minha filha, eu fiz amizade com o Márcio, eu fiz amizade com todos eles. Aí a gente começou a ter um desenvolvimento melhor dentro do Parque São Jorge. A gente tem foto ali do Zé Maria, do Super Zé, do Zé Maria, tem do Vladimir pra cá, tem o Casagrande ali, tem a galera da democracia. Como é que você enxerga a democracia corintiana, Neto? Cara, a verdade, quando eu me tornei profissional, que foi em 83, o primeiro jogo foi contra o Juventus, na Rua Javari. Não tinha esse entendimento, né? Não sabia particularmente o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é, né, a República, né, da onde a gente saiu, dia 15 de novembro. Não sabia o que era isso. Tinha um entendimento, até porque eu não fui uma pessoa estudada, não tive esse conhecimento. Eu só fui entender isso. A verdade, eu já fui socialista, eu já fui comunista, né? Hoje eu sou capitalista. Sou capitalista. Eu trabalho pelo dinheiro, o dinheiro é que ele me desenvolve, mas ao mesmo tempo eu tenho um lado social que é muito forte e que as pessoas não sabem. E eu caguei para quem acha diferente. Eu sei de cada história. Eu caguei, entendeu? Porque quando vocês me olham com os olhos de vocês, é o olho de vocês. Vocês enxergam do jeito que vocês querem enxergar. Eu me enxergo com os meus olhos. Vocês que são próximos de mim me enxergam com um olho não de fã. Eu sei que vocês são meus fãs, tá tudo certo. Eu sou teu fã, velho. Eu sei, mas vocês são meus amigos depois disso, entendeu? Ainda mais você, o Fabrício, eu não tenho muito contato, mas eu amo você, tá tudo certo. Mas aí eu fui entendendo o que é. Eu acho que a política, a gente precisa fazer a nossa política. Qual que é a minha política hoje? Eu já briguei muito para muitas coisas, mas eu acho que a minha política é eu poder ser altruísta. Para aqueles que não sabem o que é ser altruísta, é só ir no dicionário. Você vai no dicionário e descubra o que é isso. É o que eu sou. Entendeu? Então, a democracia que veio do Ulisses Guimarães, 88, Osmar Santos, o Sócrates, o Vladimir, todos eles, acho que ela é muito importante no marco da nossa Constituinte em relação a 88. Mas eu acho que a democracia mesmo, a gente não tem em lugar nenhum no mundo.
A gente falta democracia no mundo. Por quê? Porque a democracia deveria ser todas as pessoas terem os mesmos direitos. As mesmas... mas não é. Então vamos lá. Quando você vai num presídio, você vê branco ou preto? Você vê pobre ou rico? Então, quando você enxerga, quando você entra dentro de um restaurante de bacana, quem que está no fundo? É branco ou preto? Então, a gente tem que entender o que é democracia. A democracia deveria ser democrática, mas a gente não é democrático. Então, eu acho que eu faço a minha política. A minha política é o quê? É de poder proporcionar porque as pessoas que estejam perto de mim, elas possam viver melhor. E aquelas que eu não conheço, eu ajudo sem pedir porra nenhuma em troca. Se eu te fizer um bem, você não me deve porra nenhuma. Absolutamente nada. Entendeu? Então eu acho que a democracia, ela deveria ser estudada desde a escola. Vamos lá, vocês são formados. Sim. Em jornalismo e tudo isso. Então, quando que a gente aprendeu em relação a ser altruísta numa escola? Quando a gente aprendeu que a gente tinha só 3 negros numa escola? Quando que a gente aprendeu que tinha autista na nossa escola? Quando que a gente aprendeu que a gente tinha que ajudar as crianças que não tinham condições de ter um caderno? Quando que a gente aprendeu? Quem que ensinou a gente a fazer isso? Que diretor de escola? Que professor? O que as pessoas fizeram para isso? Porra nenhuma. Ninguém ensinou isso. A gente tem que aprender no dia a dia. Eu queria deixar bem claro isso do Doe Arena Corinthians. Eu doei R$1.000. Eu não precisava ter falado. Cada um doe o que quiser. Se você não quiser doar nada, você não doa. Até porque não é obrigação da torcida. Era obrigação do Andrés, do Roberto de Andrade, do Duílio, do Mário Góes. Esses caras que tinham a obrigação de fazer com que nos seus mandatos tivesse guardado 10 milhões no ano. Se cada um deles tivesse guardado 10, era 40. Nenhum deu 1 centavo da Arena. Aí a torcida veio e trouxe a ideia do Doe Arena Corinthians. Arrecadou acho que 34 milhões, se eu não estiver errado. Nos donos da bola, nós arrecadamos 5 milhões em 1h30. 5 milhões. Qual foi o programa de televisão nessa porra desse país que fez isso? Qual foi o programa que fez 1h30 de programa? E aí eu tenho que agradecer ao Grupo Bandeirantes, ao Schneider, ao Denis, ao Sr. Johnny, que me deixaram fazer isso. Da liberdade, né? Olha o valor. Então tá de 32.235.895 reais 71 centavos. Então, nos donos da bola foi arrecadado 5 milhões. Não importa quanto você vai dar. Se você quiser dar, tá tudo bem. Se não quiser, não precisa. É isso mesmo. Não precisa. E aqueles que usam da internet, da porra do YouTube, para se autovalorizar, enfia o dedo no cu. E a ideia que a gente tem aqui é justamente usar para contribuir com a Arena. Então você manda e ninguém é obrigado a dar. Exatamente. É isso que vocês têm que falar. Você não é obrigado a dar 1 centavo. Mas tá falando porque tem gente enchendo o saco, é isso? Tem muita gente. Porque o torcedor não é obrigado a fazer aquilo que os dirigentes fizeram. O Corinthians arrecadou mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Não separou 100 milhões. Então o torcedor teve a tranquilidade de fazer tudo certo. Foi na Caixa, conversou com o presidente da Caixa, conversou com todo mundo. Foi lá, um puta trampo. E conseguiu. Não vai. Não vai conseguir. Se conseguir 100 milhões, já tá ótimo. Tá ótimo. Já tá ótimo agora. Já tá excelente. Já é um puta trampo. E não importa quem deu 200 mil, quem deu 100, quem deu 50, quem deu 1.000, quem deu... A partir de 10 reais, você vai ter o certificado. A partir de 100 reais, você vai ter, em 360 graus, no estádio do Corinthians, a sua placa com o seu nome. Não importa quem deu 100 mil, 200 mil, foda-se! Não importa. O importante é que você, como corintiano, tenha esse entendimento que isso que está sendo feito é lícito, é verdadeiro, vai direto para a Caixa. E isso que é legal. O que você vai doar aqui, vai direto para a Caixa. Direto. É isso. E isso é uma coisa tão extraordinária que só o Corinthians poderia fazer. Só a torcida do Corinthians poderia fazer. Tem jornalistas que estão regulando hoje o Dybala no São Paulo.
Tem jornalista que está regulando o Pogba se vai pro Corinthians ou não, ou se vai. Alguém da porra da imprensa falou que o São Paulo deve 1 bilhão. Alguém sabe quem é a porra do presidente do conselho? Alguém sabe quem é o diretor do São Paulo? Alguém sabe quem administra o Morumbi? O Corinthians, todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe Todo mundo sabe tudo. Por quê? Porque dá audiência. Vocês têm um canal só de Corinthians. O São Paulo tem, o Palmeiras tem, o YouTube deu. Não, mas igual o Corinthians ninguém tem. Tudo bem, mas, mas o YouTube deu uma condição tão maravilhosa para as pessoas poderem trabalhar e talvez se autossustentar. Que é legal, mas espera um pouquinho, por que ninguém fala que o São Paulo deve 25 milhões pro CT? Eu vi o Leifert falando disso. Só a gente é o primeiro a falar, eles copiou da gente. É verdade. Nunca falou. Vamos lá, o São Paulo deve pro Richarlison há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. O Palmeiras ficou devendo mais de 270 milhões pra Leila. Ninguém falou porra nenhuma. Pô, vamos entrevistar o Craque Neto, vai ser a última. Muita gente mandando mensagem de, o encontro do Craque Neto com o Cascão, porque é algo que não é normal. No ar, né? Não é normal. Porque tá sempre ali, toca o hino do Corinthians, aí Cascão tá aqui atrás, tem faixa. Vamos lá, é porque eu fui muito contra com o meu amigo, não. Com o profissional Renato D'Alessio. Eu tenho que passar colírio porque eu não tenho lágrima, então meu olho é seco. Então eu tenho que passar colírio toda hora, tá? O que não é uma falta de respeito, deixa mas... colírio aí, não, mas tranquilo. tudo bem. É assim, eu sempre... Hoje já não. Eu acho assim, eu vou ser diretor do programa da ESPN. ESPN FC. Se você vira, e você virou apresentador aqui, você que tem, como diretor, você tem que ter mesmo atitude aqui. Certo? E o livro vem que não, se você fala uma coisa aqui e no seu programa então você não pode estar aqui. Tem que ser de verdade em todos os lugares. Isso. Então eu sempre achei que isso seria ruim para ele, mas eu pensei como meu amigo, não como profissional. Sim. Eu falei, Cascão, você vai entrar numa furada. Vira vidraça, né? Você tá diretor, você tá numa fase boa, você tá há 13 anos comigo, eu te tirei da edição, eu te coloquei como diretor. Há 25 anos, né? Então, no programa são 13. Então, mas você tem um cargo hoje de chefia, você dirige as pessoas. Cara, será que vale a pena você fazer isso? Será que você não vai se expor muito? Porque eu sei o que é se expor. Porque é duro você se expor como eu me exponho. E você tomar cacete, e os caras falar que a sua mulher é puta, e falar que o seu filho tem que morrer de câncer, e falar que a sua mãe é piranha, e falar que o seu irmão tem que morrer de câncer. Quando meu irmão morreu de câncer, você não sabe o tanto de pessoas que desejaram a morte do meu irmão. Falava bem feito, assim? Mas tudo bem. Pô, é que eu não enxergo do mesmo jeito. Tá? Então eu falei, Cascão, você entrando nessa vibe, você vai criar ciúmes, as pessoas vão te olhar de uma outra forma. Eu coloquei para ele o lado ruim. Cara, tá tudo bem dele ter feito isso, só que ele tem que entender que a galinha dos ovos é os donos da bola. O trabalho dele é a Band, o meu é a Band, a Rádio Craque Neto é a segunda opção. Primeiro é a Band. E no começo eu achei que ia ter e teve. Mas aí a experiência depois vai criando, você vai entendendo. E aí hoje o Cascão é muito mais importante que o Renato D'Alessio. Porque o Cascão ficou famoso, ele ficou uma pessoa apresentador do Alambrado Alvinegro, é convidado para os podcasts, ele tem que dar opinião. E muitas vezes a opinião dele reflete nos donos da bola e reflete em mim. Então, quando eu também tenho opinião incisiva, direcionada politicamente, reflete nele. Então, eu sou espelho dele, ele é meu espelho. Então, tem que entender isso. Como entende isso? O problema é dele, não é meu. Hoje eu tenho só respondendo, hoje, de fato, existe, você sabe muito bem disso, de fato tem esse cuidado de não expor ele... como aconteceu uma vez, a gente até conversou, aquela história do Duílio lá. Então, eu tenho cuidado das coisas que eu vou falar hoje, principalmente porque eu sei que existe essa certa exposição
de nós dois, mas eu entendo ele e é o lance de se respeitar. Porque o Corinthians vendeu o Jusilei, 50% era do J. Malucelli e 50% do Corinthians. O Corinthians ficou com 100%. O que é isso? O Corinthians não repassou o que é isso em termos policiais? Roubo. Não, apropriação indébita. Isso, é diferente de roubo. É apropriação indébita. E o Corinthians tomou uma multa de 33 milhões. É o dinheiro que o torcedor está dando. Olha que loucura. Quando um presidente como o Andrés emprestou 3 milhões e 200 mil reais do André Cury, e essa dívida, quando o Duílio veio, era de 5.900, e essa dívida hoje é de 10 milhões, não tem ninguém, nenhum especialista de economia, ninguém que desenvolva um planejamento de saneamento de dívidas em relação ao que o Corinthians deve. O Augusto, com certeza, nesse 1 ano de mandato, a dívida aumentou. Pois se você contrata o Memphis, se você contrata o Thales Magno, se você faz todas as contratações que fez, você, sem receita, você aumenta a dívida. E ele tem mais 2 anos. Nos 2 anos, desculpa, mas não vai diminuir 1 centavo a dívida. E aí eu vou dar um exemplo do maior rival que a gente tem. Paulo Nobre, 2 gestões. Gagliotti, 2 gestões. Leila, 2 gestões. Demorou 9 anos para o Palmeiras ganhar. Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Paulista. Se o Corinthians tivesse 3 presidentes em 3 gestões de 3, o herói é o próximo presidente. Ele passa para outro estilo do herói. E mais outro, o Corinthians em 3 gestões diminui metade da dívida.